Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Olha, nós vamos começar trabalhando um dos textos mais importantes, dos gêneros textuais mais importantes para a aprendizagem. Um dos mais utilizados, que vocês vão mais utilizar depois no ensino médio, na universidade, na sua vida profissional, que é o resumo. Esse texto a gente vai trabalhar da página 26 até a página 31. E ele diz o seguinte aqui, ó, vocês vão ler as características do texto na página 26. O resumo é um texto em que são apresentados os fatos, as informações ou as ideias principais de uma obra. Ele deve ser objetivo, já que as informações são apresentadas de maneira concisa, mas sem omitir os elementos principais. Textos desse gênero têm funções variadas, dependendo das esferas em que circulam. Na vida acadêmica, por exemplo, é comum que os alunos escrevam resumos de livros, artigos e capítulos. Para fazer um resumo texto, lemos e relemos o conteúdo. Destacamos as palavras-chave e os conceitos mais importantes. Organizamos as ideias principais e escrevemos o texto com as nossas próprias palavras. Você só consegue fazer isso se você entender o texto. E para entender o texto, você precisa fazer esse resumo das ideias principais. Aí você vai falar, pô, esse texto está falando disso. Aí quando você consegue dizer o que está no texto com as suas palavras, com a sua forma de compreensão, é que você realmente compreendeu. Ou seja, o resumo é fundamental para a compreensão da ideia de um autor, da mensagem que ele quer transmitir naquele texto. Então, dos gêneros textuais mais importantes. Vamos compreender bem as características. Ler, ele pede aí que você faça o resumo de um capítulo de Iracema, um romance de José de Alencar, da época do movimento literário denominado Romantismo. Aí você vai ler e vai dizer o que é que você entendeu, o que é que está acontecendo, qual é o envolvimento desses personagens, do que é que trata esse capítulo, do que é que trata esse livro. O que é que, quando eu chegar no final do livro, o que é que eu aprendi com esse livro, quais foram as emoções que esse livro me causou, o que me leva a refletir sobre a vida, sobre as relações. Eu conheço alguma coisa parecida com isso que aconteceu. Como é isso, na verdade, José de Alencar fala do indianismo. Na época, o Brasil queria se fortalecer como nação, queria ter um personagem tipicamente brasileiro e foi buscar no índio esse ideal romântico de personagem. Mas será que era isso mesmo? Que era assim como ele retrata? Por que ele retratou assim? Aos poucos a gente vai compreendendo, vai analisando, vai desenvolvendo o senso crítico e vai se tornando um leitor cada vez melhor, principalmente através dos resumos que a gente faz de livros, de textos, de ideias que a gente lê, de filmes que a gente assiste. Tá bom? Então vamos caprichar nesses exercícios aí na leitura da página 26 até 31. Tem outros textos e a gente vai discutindo isso aí ao longo do dia. Bom dia!